Hello, babies! Tudo bem com vocês? Vamos começar a correção dos exercícios da semana passada. Complete as frases abaixo com o verbo to be no presente e marque a alternativa que contém a sequência correta. Eu já coloquei aqui quais são as três formas do verbo to be que a gente usa para o presente. Então, nós temos am, is e are. Para saber qual que eu devo colocar aqui em cada um desses espaços, você vai analisar sempre o que está aqui atrás, ok? E para te ajudar mais ainda, coloquei aqui uma tabelinha, ó. I, para I eu uso am, para he, para she, para it eu uso is, o we, you e they, are. Então vamos lá. I, como aqui já tem na tabela, am. Pronto. Lisa, aí você fala, Ceci, não tem um nome Lisa, como é que eu vou fazer? Você vai transformar Lisa no pronome e então você vai descobrir qual é o verbo to be que você utiliza. Por exemplo, Lisa é uma pessoa, é uma mulher, então a gente substitui por ela. Qual é o pronome ela em inglês? She. Então, para she eu uso is. Então, a gente vem e coloca aqui. Is. Your ideas, suas ideias, elas, they, para they, are. The idea, a ideia a gente substitui por ela, só que a ideia não é uma pessoa, então eu não posso substituir por ela, she, eu vou substituir por it. Para it eu uso o que? Is. Your signature e sua assinatura. Sua assinatura, ela. Ela também não é para pessoa, né? A assinatura não é uma pessoa, então a gente utiliza it. Para it eu uso o que? Também is. Pronto. Bob e John são nome de pessoas. Então, eles, they are. Pronto, nós temos essa sequência. Am, is, are. Aí você vai dar uma olhadinha aqui, vai procurar e vai marcar qual é a resposta correta. Vamos ver? Am, is, are, is, are. Então, qual é aqui a letra correta? Letra B. Ok? Vamos para o próximo. De acordo com a forma negativa do verbo to be, no presente, analise as frases e em seguida assinale a alternativa que demonstra as opções corretas. Galerinha, a regra ela é a seguinte. O not, que é a partícula de negação, ela deve vir sempre depois do verbo to be. Então, se na frase tem o verbo to be am, o not tem que vir depois. Então, tem que ser am not. Se na frase tiver o verbo to be is, o not vem depois. Então, is not. Se nenhuma frase tiver o verbo to be are, o not vem depois. Então, tem que ser are not. Qualquer frase em que o not não esteja imediatamente depois do verbo to be, ela está errada. Então, vamos analisar. She is a not very good student. Tem possibilidade dessa frase estar correta? Não, porque o not está depois do a e não depois do is. Então, essa está errada. Andrew and not Tanya are brothers. Também está errada. I am not playing game on the laptop. Ó, not depois do am. Tá correto. Então, a gente já sabe que a 3 está correta. He is not a good basketball player. Not depois do is. Então, tá correta. They not are walking on the street. O not tá antes do are. Tá errada. Então, quais são as corretas? A 3 e a 4. Então, vamos procurar aqui 3 e 4. Então, letra E.
De acordo com as regras da forma interrogativa, assinale a alternativa que representa corretamente a seguinte frase: English is necessary to surf and chat on the internet. Qual é a regra da forma interrogativa? Você identifica o verbo to be, então aqui no caso a gente tem o verbo to be is, não é isso? E a gente pega o verbo to be e coloca lá no início da frase. Então eu vou vir aqui e vou começar a minha frase com is. Pronto. Pronto. Então vou puxar aqui um pouquinho. Is. Ok. Pessoal, se eu peguei o is que tá aqui e puxei para cá, não tem necessidade desse is continuar aqui. Então a gente vai tirar ele daqui. Pronto. Então, is English necessary to surf and chat on the internet? Se é uma pergunta, eu preciso colocar essa entonação de pergunta que vai ser com um pontinho de interrogação. Se não tiver o pontinho de interrogação, não é pergunta. Então, agora, a gente vai procurar aqui dentro dessas opções a que está igual essa aqui, ó. Is English necessary to surf and chat on the internet? Que é a letra C, ó. Não é a letra A, porque não começou com o is ficou no lugar aqui. A letra B puxou o is para o início, mas não colocou o ponto de interrogação. A letra D puxou o is para o início, mas deixou ele aqui, então ficou dois is, não tem como. E nessa letra E aqui, tirou o is e não colocou ele em lugar nenhum, ok? Então, letra correta, C. Complete as frases abaixo com o verbo to be no passado e marque a alternativa correta. Então, toda vez que for falar de verbo to be, né, a gente vai ter que lembrar aí que nós temos verbo to be no presente e verbo to be no passado. No presente, a gente já viu aquelas 3 questões e agora a gente vai ver algumas questões do verbo to be no passado, que são essas duas formas aqui, o was e o were. Como é que eu sei que eu vou usar o was ou que eu vou usar o were? A gente vai usar o was para I, para he, para she e para it. Então, vou colocar aqui o was. O were a gente vai utilizar para o you, para o we e para they. Prontinho. Com a nossa tabelinha aqui pronta, a gente analisa as frases. The money, o dinheiro, ele, uma coisa, um objeto, it. E para it a gente utiliza o was. Dá uma aumentadinha aqui, prontinho. My daughter's teachers. Ó, os professores da minha filha. Os professores da minha filha, eles. Eles é they, para they a gente usa were. I, para I aqui eu uso was. It, para it eu uso was. We, para we eu uso were. Jane, Jane eu substituo por ela. É uma pessoa, né? Uma mulher. Então, é she. Para she, eu uso was. Prontinho, nós temos aí nossa sequência. Was, were, was, were, was. Então, é só a gente procurar aqui. Was, were, was, were, was. Letra A. De acordo com as regras da forma negativa, assinale a alternativa que representa corretamente a seguinte frase. Jane believes they were sleeping when it happened. Então, vamos lá. Qual é a regra da forma negativa? A gente precisa acrescentar o not. Eu posso colocar o not em qualquer lugar da frase que eu quiser? Não. Ele tem que vir sempre depois do verbo to be. Vamos procurar o verbo to be aqui? Ele tá aqui, ó. Were, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente escreve o not na frente do were. Então, eu tenho aqui, pronto. Jane believes
they were not sleeping when it happened. Então, você vai procurar a sequência aqui dentre essas. Por que não é a letra A? Porque o not está antes do were. Por que não é a letra B? Porque o not está aqui na frente, ó. Nem está próximo do verbo to be. Por que não é a letra C? O not está aqui antes do they. Letra E, not está lá na frente, ó. E letra D, were not. Então, ó, verbo to be, not. Então, qual é a letra correta? Letra D. De acordo com as regras da forma interrogativa, assinale a frase que representa corretamente a seguinte frase: The book was mine. A regra da interrogativa é a mesma da do presente. A gente identifica o verbo to be, tá aqui o was, né? The book was mine. Então, eu vou puxar o verbo to be para o início da frase. Então, pronto, puxei ele para cá. Se você pega isso aqui e coloca aqui na frente, não tem porquê você repetir ele. Então, você corta. E se é pergunta, é obrigatório a gente ir lá e colocar o pontinho de interrogação, se não fica errado. Então, was the book mine? Ó, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, não é a letra E. Qual é a letra correta? Letra D. Eu espero que vocês tenham acertado. Beijinho, até semana que vem.